Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, na investigação de 196 países do narcotráfico, do descaminho, da tributação fraudulenta em todo o planeta. Vamos ao relatório. A conexão em busca da força-tarefa antifraude, consignados devem ter pente fino, presidente da entidade,
prega colaboração. A FEBRABAN, todas as instituições financeiras elaboradas no tributo estão a confiscar direitos e deveres para com a população da República Federativa do Brasil. Estes operadores tributários, eles estabeleceram extorsões, crimes de anatocismo, juros sobre juros, encampados estabelecidos por lei, sancionadas pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal que votaram favorecer a tributação de toda a conexão, a auditoria do Tribunal do TCU, diz que só em 2023 foram 35 mil declarações sobre consignados. A realidade ultrapassa 70 mil reclamações. O país está tomado ao conluio do crime contumaz tributário. Todos eles merecem o pelotão de fuzilamento. Por isso que não há tributarista no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque seria toda a responsabilidade voltada para ele. Então agora nós temos todos os elementos e determinamos imediatamente a prisão em flagrante. Já tem a força-tarefa na República Federativa do Brasil, onde vamos estabelecer a intervenção administrativa em toda a legislação de 26 estados e no Distrito Federal, em 5.070 municípios, onde a agilização tributária das prefeituras procedem com o mesmo crime contumaz. E as vítimas são todos os brasileiros, todos, sem exceção. Então, o crime é administrativo em todo o território da República Federativa do Brasil. Todos esses que se dizem cargos de liderança, governadores, prefeitos, tributaristas, todos estes encarregados a operacionalizar a lei cometeram default financeiro que se estabeleceu no Brasil e em vários países submetidos a uma legislação tributária que, por mais superavitário, por mais rico que o Estado fosse, jamais teria autonomia ou liderança, posto que está atrelado ao arcabouço de tributos inexistentes forjados para o delipêndio, criando impostos que não vão ao tesouro, e sim a contas particulares em bancos domésticos. Há um crime tributário permanente, ou seja, descobrimos que tem impostos que estão sendo cobrados há séculos, que eles pertencem a famílias abastadas da política, do sistema político vigente. Chegamos até vocês. É muito trágico, é evidente que esta prática é processada em 196 países.
E agora nós estamos na Terceira Guerra Mundial, onde não vamos deixar que o crime tributário seja colocado em segundo, terceiro, quarto lugar, quando ele de destaque que estabeleceu o enriquecimento e o fornecimento de capital roubado da população. São os filhos da puta, e que todos serão levados ao pelotão de fuzilamento. Todos com provas irrefutáveis. Não tem para onde fugir. Entenderam? No momento, dia 6, meia dúzia de maio de 2025, horário 10 horas da manhã, 2 minutos. Maiores informações entraremos em contato. Tudo isto não passa batido. Vocês dirão, o Brasil não está em guerra. Não há possibilidades de invasão de tropas de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também da NATO, do Pentágono e da OTAN. Mísero engano. Você, pensando dessa forma, pensava que o país a ser liberto são aqueles que estão tomados pelo narcotráfico. Não. Os países que estão administrando este arcabouço tributário de crime contra a população, eles estão manifestos para que eles pudessem operacionalizar, alegando que eles estavam na normalidade, quando em realidade eles são o principal elo de crime fiduciário tributário. E todos eles já identificados. E vamos proceder imediatamente à prisão destes filhas da puta, que posavam de países excepcionalmente bem das pernas, onde toda a contabilidade estava dentro do equilíbrio da formação tributária matemática, quando em realidade eles eram o ápice, os mentores intelectuais a manter este descaminho mundial. Todos serão levados ao pelotão de fuzilamento. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaraníbalchiappano@gmail.com. Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Banco Mercado Pago. Por isso que vocês nunca entenderam como 227 bancos, 227 bancos funcionam administrado por 4 bancos regionais, aos quais eles estabelecem a cobrança de juros, porque eles estão repassando. Ou seja, o flagrante se perpetua com os bancos estaduais, com os que têm a tomada do empréstimo de terceiros, 227 bancos do narcotráfico, em que eles operam sem mácula e estabeleceram o feudo do descaminho do crime contumaz tributário em 196 países. Viralize isto o máximo possível, a casa caiu e agora vocês vão entender um pouco mais de taxas, vão entender um pouco mais de contabilidade mundial.
foi tudo descoberto, tudo foi descoberto, não tem para onde fugir. Acabou para vocês. Agora é cadeia perpétua, não tem para onde fugir. Viralizem isto. Alexandre de Moraes, ele vai ser preso, ele vai preso, esse filho da puta careca, marginal, do comando da capital, que lava dinheiro das empresas de ônibus do comando da capital. Ele é um traidor da pátria, esse filho de uma puta, porque eu sou juiz igual a ele, eu posso falar, não tem problema nenhum. Então, esse filho da puta desse Alexandre de Moraes, ele ocasionou um crime contra a República Federativa do Brasil. Então, este indivíduo, filha da puta, conjuntamente com o Barroso, eles querem estabelecer ainda aquele feudo que eles, através da OICIP, ou seja, é uma associação de juízes que não são juízes, são advogados que são levantados a juízes do Tribunal Superior Eleitoral para que eles venham extorquir candidatos a deputados federais, vereadores, governadores, senadores, vice-presidente, presidente da República, para tirar dinheiro deles. Alexandre de Moraes comprou uma briga que ele não tem como se safar, porque ele cometeu crime contra a Lei de Segurança Nacional. O Exército Brasileiro já se posicionou e requereu a resposta pela segunda vez, que eles se apropriaram e passaram por cima das Forças Armadas da República Federativa do Brasil. De que forma? Primeiro, quando eles se referirem à Sua Excelência, o representante da Presidência da República Federativa do Brasil, país imaculado, o seu representante, eleito pelo povo, chama-se o senhor, excelentíssimo senhor, Jair Messias Bolsonaro. Então, este senhor, ele tem a proteção do planeta, porque ele responde à República Federativa do Brasil. Então, cada um dos presidentes, ele responde ao seu território. Então vem o Scrocker, um filho da puta, que trata ele como se ele fosse um marginal ou comum de ir ao bar, tomar uma cachaça ou beber uma cerveja. E o senhor Jair Bolsonaro, ele é um homem simples. Ele trata todo mundo com respeito. E ele também quer ser respeitado. Agora, quando um filho da puta careca, narcoterrorista, moribundo, que já está caput, que ele é metido a gangster e matador, e a Pikachu e a puta que o pariu, ele, o Toffoli, o Lewandowski, o Fachin, o Luiz Fux, que é do meu tribunal, puta que o pariu, porra, a Weber, sapatona, escuta, sapatona, você ia comigo rezar em Brasília, nós levantávamos a mão no simpósio da Sara Nossa Terra, e você estava lá falando com a tua amiguinha, e eu estava lá com vocês duas, e você não parava de falar enquanto eu queria me concentrar na oração, manifestando minha devoção a Deus, porque eu gosto de levantar os braços. Eu fico com os braços levantados, do início do culto até o final, porque ele penetra em mim, ele entra em mim, eu sinto a presença dele, entendeu? E isso me conforta, me deixa feliz. Então, essa mulher, conjuntamente com a Carmen Lúcia, conjuntamente com o Tom, eu conheço todos eles e todos eles me conhecem. Eles querem ver o capeta, mas não querem me ver. Porque eles têm o cu na mão. O pintinho amarelinho vai comer na minha mão. Ouviu, careca? Tu já nasceu. Tu é um pintinho amarelinho. Então, eu estou ciente de que nós precisamos restabelecer o equilíbrio. E de que forma? As Forças Armadas se posicionaram. Como o senhor passou por cima do representante da República Federativa do Brasil? Vocês criaram uma cama. O Alexandre de Moraes criou uma cama
de factoides e narrativas de que se o presidente da República tivesse ido à Polícia Federal e tivesse dado qualquer manifestação, a própria presença dele na Polícia Federal constituiria na arguição de que ele cometeu crime. E a delegada estaria autorizada a proferir. Bom, a notícia é que Barroso fugiu do Brasil em um avião misterioso para pedir socorro internacional. O que está acontecendo? É o que nós vamos saber agora aqui no Expresso Notícia Nacional. E a notícia não é nada boa. Aparentemente, eles sabem que eles estão enfraquecendo e foram pedir ajuda para o establishment internacional. Olha só, num cenário político brasileiro que não para de mudar, o presidente da Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso, foi flagrado em uma suposta saída do Brasil, embarcando em um avião rumo com destinos desconhecidos. Segundo fontes exclusivas do jornalismo alinhado à direita conservadora, Barroso estaria em uma missão secreta para pedir ajuda internacional, enquanto o Brasil afunda em polêmicas e tensões políticas. O que está por trás desta manobra? Seria o medo do avanço do conservadorismo brasileiro? Eles estariam planejando um plano maior para minar a soberania da nação brasileira? Estariam eles perdendo o fôlego porque sabem que seus dias de poder estão contados? Barroso, que sai do Brasil em uma tentativa desesperada para pedir ajuda, repito, para o establishment internacional, para reforçar as ações da Suprema Corte Brasileira contra pessoas que decidem fugir deste regime brasileiro. O que está acontecendo, gente, é um absurdo, é tenebroso, e eu vou contar para você os detalhes agora aqui no nosso canal. A informação, ela está aqui no jornal Revista Oeste, preste atenção aí, presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, há presidentes de Supremos Tribunais Federais da América Latina. Barroso propõe integração regional. Sabe para que tudo isso? Porque o Supremo Tribunal Federal está ruindo. Essa é que é a verdade. A Suprema Corte Brasileira está caindo em descrédito diante do mundo. E sim, o Barroso, que é o presidente, foi cobrado porque de fora está vindo um bombardeio para cima da Suprema Corte Brasileira e eles estão completamente desesperados. Tá certo? Não vai vingar, Barroso. O tempo de vocês acabou. Essa é que é a verdade. Dá uma ligada nesta informação top que eu tenho para você e a gente já volta dando sequência na informação aqui. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo Profissão Lucrativa. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Olha só, você também pode garantir essa oportunidade para você. Tem link aqui na descrição. Corre, não perca essa oportunidade para você aprender através desse aplicativo a fazer entre 150 e 950 reais por dia, trabalhando apenas com um celularzinho aí na sua mão. Não perca tempo. Como foi dito aí, independe de idade, independe de classe social, se tem faculdade, se não tem, não é sobre isso.
é sobre um aplicativo espetacular que faz com que as pessoas tenham a oportunidade de ter dignidade, de ganhar bem. Nesse país ganha-se tão mal. Você vê que quando você olha para depoimentos como esse de pessoas que estão agora através do aplicativo, pelo menos fazendo o dobro daquilo que ganhava em CLT, é algo fantástico. Essa oportunidade é para você também. Olha, dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. Vamos juntos porque a informação não pode parar. Gente, é o seguinte, esta notícia está reverberando no Brasil inteiro porque mostra, sim, uma tentativa desesperada do sistema para tentar buscar apoio internacional. Essa integração regional, gente, eu vejo com muita desconfiança. Eu vejo que é uma tentativa, sim, do Supremo Tribunal Federal buscar força internacional para continuar pisando, né, esmagando a democracia brasileira. Bom, a verdade, gente, é que um plano globalista ou medo do povo? Essa é a pergunta que tem que se fazer. A proposta de integração regional levantada pelo ministro Barroso, segundo a revista Oeste, seria um passo para alinhar o Supremo Tribunal Federal a cortes de países como Argentina e Chile, onde decisões judiciais frequentemente favorecem agendas progressistas. Isso é um ataque direto à soberania. Barroso quer transformar o Supremo Tribunal Federal em um fantoche do organismo como a OEA, que teve no Brasil, pisou nessa nação, né? Inclusive, parlamentares brasileiros falaram, né, na cara deles. O que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Com essa cara de vocês aí, de como quem está muito assustado. Ai, como eu estou assustado com o que está acontecendo no Brasil. Vocês sabiam de tudo que está acontecendo no Brasil bem antes de vocês serem chamados aqui. Nunca vocês fizeram absolutamente nada. E, na verdade, a OEA, ainda que com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, percebeu-se que após o relatório que ela fez aqui no Brasil, ela continua aparelhada pelo establishment internacional. E isto é uma esperança para o ministro Barroso, isso é uma esperança para aqueles que têm um plano de fazer das cortes judiciais supremas de verdade. Né? Eles se incomodam, essa é que é a verdade. Eles ficam incomodados que tem parlamento, eles ficam incomodados que o povo pode eleger representante, eles ficam incomodados porque não há sossego na cadeira deles. A dança das cadeiras pode acontecer, politicamente pode acontecer, e acontecendo eles perdem o conforto, eles perdem a primazia de querer ou de poder, através de uma caneta, por exemplo, decidir o futuro do Brasil sem precisar pedir voto para ninguém. Então, muitas críticas internacionais estão caindo sobre o Supremo Tribunal Federal e é claro que eles estão completamente apavorados. Enquanto isso, o clima nas redes sociais é de revolta. As hashtags Fora Barroso, as hashtags Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional estão tomando conta das mídias sociais. Sim, e com milhares de usuários compartilhando, inclusive, memes e vídeos que acusam o ministro de fugir da responsabilidade. As pessoas não aguentam mais ver a movimentação de um Supremo que deveria ser apenas o guardião da Constituição brasileira. Um guardião ou um Supremo que não deveria estar preocupado em fazer integração bulhufas nenhuma, porque o Brasil já tem problema demais para ser resolvido, para ficar tendo que se meter em problemas alheios, em problemas de vizinhos. Aliás, é dessa forma, para nossa sorte, é desta forma que países como Chile e Argentina olham para nós. Tipo, gente, vocês são bem grandinho, né? Aliás, vocês são o maior país da América do Sul. O maior país aqui das Américas, né? E vocês deveriam ter essa consciência de que vocês precisam cuidar dos problemas de vocês. O que vem agora, gente? O Brasil exige uma resposta, essa é que é a verdade.
com a pressão da direita conservadora crescendo, Barroso está no centro de um furacão político. E será essa fuga uma tentativa de escapar da ira popular ou do início de um plano ainda mais audacioso para controlar o Brasil? São perguntas. Você coloca aqui nos comentários o que você entende. O povo está vigilante, a verdade vai aparecer, garantiu o deputado Eduardo Bolsonaro do PL nos Estados Unidos, dizendo que de lá, sim, está de olho nas movimentações da Suprema Corte aqui no Brasil e entende que o povo brasileiro precisa estar em alerta. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional. Dê o seu like, comenta e compartilha e nós voltamos daqui a pouco com muito mais para você. Shalom. De Roberto Jefferson para Carmen Lúcia. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Ela fez pela primeira vez, ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho. Que vergonha, Carmen. Bruxa de Blair. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre. Dá para entender um pouquinho da revolta do STF contra Roberto Jefferson. Claro que Roberto Jefferson apenas falou, enquanto que o STF agiu na prática, acabou com a vida de Roberto Jefferson, com a saúde dele. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. Ontem, mas no meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei com ele que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar sobre a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou um homem preparado para o debate, mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso? O Supremo Tribunal Federal é sócio do Executivo no governo brasileiro e adota medidas arbitrárias de perseguição a quem se opõe. O presidente Jair Bolsonaro, maior líder da oposição no país. Então, está muito claro que nós temos um presidente que foi reabilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal, está no poder e governa em sociedade. Nós não vivemos uma normalidade, isso não é normal. A atenção do governo norte-americano com o envio desses representantes para o Brasil, para nós que entendemos não haver uma normalidade democrática, é um marco. É a materialização, o início da materialização de uma esperança de medidas efetivas de retaliação contra o governo que diz defender a democracia. O establishment diz defender a democracia. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Digitais do PT no roubo das aposentadorias dos idosos são revelados. O envolvimento do PT no esquema criminoso contra os aposentados e pensionistas do INSS foi demonstrado com clareza em nota publicada pelo jornalista Cláudio Humberto no site Diário do Poder. Para tanto, ele cita um discurso elucidativo feito pelo senador Rogério Marinho, demonstrando que 19 emendas do PT foram cruciais para abrir o caminho para a roubalheira bilionária contra os idosos. Abre aspas. Secretário especial da Previdência e do Trabalho entre 2019 e 2020, o senador Rogério Marinho é dono de boa memória, como demonstrou no Senado. Ele lembrou que a medida provisória número 871/19 do então presidente Jair Bolsonaro, destinada a proteger aposentados dos descontos de sindicatos e associações picaretas,
teve 19 emendas parlamentares do PT, que percebe-se agora facilitaram o maior roubo de sempre na Previdência contra os aposentados, 6,3 bilhões. A MP resultou na Lei 13.846, que depois seria desfigurada de uma vez por todas, abrindo caminho para o roubo só agora investigado. Em 2022, houve 24 mil reclamações de descontos não autorizados, e no ano seguinte, com o PT no poder, as queixas subiram para 459.885. Rogério Marinho leu da tribuna a lista de entidades picaretas que mais roubaram os velhinhos no INSS. Todas são ligadas à esquerda. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro da Embaixada da Argentina em Caracas. Assessores de Maria Corina estavam asilados havia mais de um ano na embaixada tutelada pelo governo Lula na capital venezuelana. Os Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira 6 a entrada em solo norte-americano de 5 opositores venezuelanos que estavam asilados na Embaixada da Argentina em Caracas, prédio diplomático tutelado pelo governo brasileiro. Ligado à líder Maria Corina Machado, o grupo deixou o local depois de uma operação de resgate que contou com o apoio internacional e sigilo diplomático. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, celebrou o desfecho da missão na rede social X. Abre aspas. Os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns do regime Maduro na Embaixada Argentina em Caracas. Fecha aspas. Compartilhou Rubio. Com João Victor Teófilo. João, qual é a notícia, João? Pitoli, eu queria trazer essa informação a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu em sua casa em Brasília o conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ricardo Pita. O encontro foi realizado na segunda-feira. No mesmo dia, esteve com Flávio Bolsonaro no Senado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos equivale ao Itamaraty no Brasil. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse que na conversa Bolsonaro, abre aspas, destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Fecha aspas. Na terça-feira, ontem, Bolsonaro comentou sobre o encontro em uma entrevista à revista Oeste. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio e mais algumas pessoas. Uma conversa bastante reservada a um interesse americano no Brasil. Fecha aspas. Pita faz parte da comitiva dos Estados Unidos chefiada pelo coordenador interino de sanções do governo dos Estados Unidos, David Gamble, que desembarcou em Brasília na última segunda-feira e, segundo a Embaixada dos Estados Unidos, deve cumprir uma agenda voltada ao combate ao crime organizado. Ele terá reuniões bilaterais e deve discutir os programas de sanções dos Estados Unidos voltadas ao combate do terrorismo e do tráfico de drogas. Não foi especificado, porém, quem participará desses encontros. Extraoficialmente, segundo o Poder 360, ele pode se encontrar com aliados de Bolsonaro e abordar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O representante do governo de Donald Trump ainda pode se encontrar com o próprio Bolsonaro mais uma vez. Pitoli. Silvio, você é personagem dessa entrevista, personagem importante na condição de entrevistador, e fez essa pergunta para o presidente ontem com relação a esse encontro, né, Silvio? Sim, Pitoli, e ainda eu fiz com algum cuidado ainda, dizendo, olha, presidente, aquilo que o senhor pode falar, porque evidentemente é uma conversa reservada, ele não pode abrir tudo o que foi tratado ali ao longo de 2 horas, porque são assuntos internos do governo americano, da Casa Branca, de autoridades dos Estados Unidos, mas é evidente, pelo que sabemos, por meio de fontes, ou até alguns pronunciamentos, que fala-se em sanção, algum tipo de sanção, e a figura do ministro Alexandre de Moraes sempre aparece nessas conversas, por conta da preservação da democracia. O presidente falou que havia uma preocupação, há uma preocupação com o Brasil avançando a galope em direção a uma Venezuela. Isso do ponto de vista de preservação de liberdades individuais, de perseguição política a opositores
E eu creio também que, agora sou eu que estou falando, o presidente não disse isso, mas creio que em algum momento os Estados Unidos também estejam avançando em relação a apurar o que aconteceu com o Felipe Martins. Nós não podemos perder de tela a questão do Felipe Martins, que foi preso, foi colocado inclusive alguns dias numa espécie solitária, depois ele permanece agora com uma tornozeleira eletrônica por uma viagem que não fez, que sequer seria crime se tivesse feito, mas inverteu o ônus da prova. E nos Estados Unidos, a advogada, a doutora Ana Bárbara, por exemplo, que o defende lá, já fala abertamente que se trata de uma fraude que teria acontecido para inserir o nome do Felipe Martins. E aí nós estamos falando da imigração nos Estados Unidos. É coisa séria, não é qualquer país de quinta por aí, não. Nós estamos falando de alguém que fraudou determinado mecanismo americano. Isso é muito grave. E se tiver a digital de um brasileiro, se tiver ao mando de alguém no Brasil, aí nós temos uma crise diplomática grave. Olavo, a visita destes dois agentes do governo americano reforçam a esperança que temos de que venha algo de fato a partir do governo Trump que possa devolver o Brasil uma condição de normalidade, digamos assim, Olavo? Silvio fez uma abordagem bastante interessante e do aspecto político que traz realmente uma esperança. A Metrópolis diz que Moraes foi pauta da conversa de Bolsonaro, o canal Metrópolis, mas eu vou para o outro lado. Gumbel esteve com representantes da área de segurança no Brasil. Pasme, amigo ouvinte, o representante do governo americano disse, olha, podemos enquadrar o crime organizado brasileiro, seus dois grandes representantes, o PCC e o Comando Vermelho, você vê, como terroristas. O governo brasileiro diz assim, não podemos porque falta nesses segmentos, nesses representantes do crime organizado, um viés, uma determinante ideológica. Na política e na vida, basicamente, caminhamos ligando pontos, né? O portal Antagonista diz que na eleição de 22, 4 em cada 5 presidiários votaram em Lula. Tem viés ideológico, amigo ouvinte? Enfim, o Brasil poderia ser beneficiado com a qualificação do crime organizado como grupo terrorista, que é grupo terrorista, constrói barricada em comunidade, ataca, enfim, com prisões diferenciadas, com ações políticas duras e diferenciadas, mas não. Tentaram colocar essa na gente que não tem viés ideológico. Eu vou seguir, Burgo, contigo, tratando dessa questão das organizações criminosas, e aí eu volto com o Olavo, Silvio e contigo também para falar sobre ainda o presidente Bolsonaro, mas já que Olavo e Silvio tocaram nessa questão, é importante também te ouvir, Burgo. Qual recado o governo brasileiro manda para os Estados Unidos ao não reconhecer PCC e CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, Burgo? Então, é um fato interessante porque a organização criminosa, né, que acabou sendo considerada terrorista pela Casa Branca, Trem do Araguá, né, venezuelana, ela tem ligação com o PCC, tá? E o governo americano considerou como organização terrorista. E aí o PCC e o Comando Vermelho, o PCC é uma das maiores organizações criminosas do mundo, né, e tem tentáculos em todos os lugares e maior até do que essa organização venezuelana, que inclusive tem alguns presos lá no Cecote, né, em São Salvador. E quando o Gumbel vem para cá, Pito, olha, isso aí me chamou a atenção, porque é o tipo de questão que eles fazem que eles já sabiam a resposta. É óbvio que o governo Lula que usa o CPX, né, o boné do CPX, sobe lá no complexo, enfim, sem escolta adequada, Dino na maré, a mulher do tio Patinhas e tal. Então, era óbvio, todos nós sabíamos que o governo Lula não iria considerar
o Comando Vermelho e o PCC como entidades terroristas, e o Gambos e o Pita já sabiam, eles já sabiam disso, tá? Não era novidade para ninguém. Agora, quando eles vêm para cá e isso fica formalizado, documentado, tá? Será que não era essa realmente a resposta que o governo norte-americano precisava? Tá? Porque eu acho uma coisa, é uma situação que todos nós esperávamos. Quem duvidava que o governo Lula ia falar assim, não, eles são terroristas e pode caracterizar nesse sentido? Acho, sabe, uma coisa muito... Era previsível que isso aí iria acontecer. Agora, voltando à questão do presidente Bolsonaro, Olavo, entendo que é uma visita importante. Pela primeira vez entendo que, de fato, há essa aproximação do governo americano em território brasileiro para tentar entender de fato o que está acontecendo aqui, no momento importante onde temos a caminhada hoje à tarde, partindo da Torre de TV logo mais às 4 horas. Enfim, entendo um momento vital, porque além disso nós temos além da Bolsonaro réu, né, e todos os outros réus, né, nessa tentativa de golpe, como eles colocam. Vejo que de fato é a primeira vez que o governo americano se coloca à disposição para ouvir o que de fato está acontecendo. Se esteve com o presidente Bolsonaro, se esteve com Flávio Bolsonaro na condição de senador, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, enfim, entendo também que é um avanço importante nesse sentido para que os americanos entendam o tamanho da perseguição enfrentada pelo presidente. Amigo Pitoli, não vivemos numa normalidade. Não é impossível dizer que o Brasil vive numa normalidade democrática. Não vivemos. Ontem houve um indiciamento por, vamos chamar assim, entre aspas, crime de fake news, né? Primeiro, não houve disseminação de notícia falsa e, mesmo que houvesse, não é crime. Como é que pode haver um indiciamento por um tipo penal, amigo Borgo, que não existe? Isso não é normal. Hoje, nós estamos aí na época da comemoração do final da Segunda Guerra, e onde está o nosso presidente? Ele está, como já foi colocado, ele está enaltecendo os pracinhas brasileiros que lutaram, aqueles que morreram na Itália, ali no monumento no Rio de Janeiro? Não! Não! Está na Rússia junto com Maduro e outros ditadores. Nós não vivemos uma normalidade. Isso não é normal. A atenção do governo norte-americano com o envio desses representantes para o Brasil, para nós que entendemos não haver uma normalidade democrática, é um marco. É a materialização, o início da materialização de uma esperança de medidas efetivas de retaliação contra o governo que diz defender a democracia. Um establishment diz defender a democracia, mas que não está nem aí para ela. Silvio, e também entendo que é uma oportunidade do presidente Bolsonaro mostrar o tamanho da perseguição, por exemplo, se mostrar o vídeo da oficial de justiça entrando no hospital, aí o parecer do Conselho Federal de Medicina, ou seja, elementos de sobra para evidenciar a perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro, né? Exatamente, uma perseguição a opositores de um regime político, porque hoje nós temos um consórcio de poder no país. Eu tenho usado esse termo, nós temos um consórcio. O Supremo Tribunal Federal é sócio do Executivo no governo brasileiro e adota medidas arbitrárias de perseguição a quem se opõe. O presidente Jair Bolsonaro, maior líder da oposição no país, acho que as eleições do ano passado, as eleições municipais, deixaram isso ainda mais claro. Por onde o presidente Bolsonaro passou, ele elegeu prefeitos, elegeu vereadores, inclusive de outros partidos, e o presidente Lula não. Segue encastelado, só fala para uma plateia com crachá, controlada, filtrada. Então, está muito claro que nós temos um presidente que foi reabilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal, está no poder e governa em sociedade. E janta com esses ministros do Supremo Tribunal Federal numa perfeita confusão do artigo 2º da Constituição, que fala em poderes independentes, harmônicos, porém independentes. E isso, quando um governo como o governo dos Estados
Estados Unidos começa a perceber que há um avanço num país com dimensões continentais como o Brasil, num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que tem fronteiras importantes, que tem uma costa muito importante, e há um avanço desse grupo em direção à esquerda, inclusive, bom, eu acho que aí os Estados Unidos começam a ficar preocupados. Se me permite, Pitoli, em uma linha aqui, vocês falavam sobre a questão do terrorismo envolvendo facções criminosas. Hoje, o PCC, que nasceu no estado de São Paulo, mas está presente em quase todos os estados brasileiros, em quase todas as unidades da federação, o PCC tem um esquema de multinacional do crime, um esquema de máfia. É considerado por vários investigadores, inclusive nos Estados Unidos, eles consideram o PCC já um esquema mafioso, porque tem um esquema internacional de lavagem de dinheiro muito grande. O Brasil não é país produtor de cocaína. O Brasil é um corredor de cocaína. Portanto, o PCC lucra com isso, já que o narcotráfico é a principal atividade, mas já são muitas outras. Então, há uma preocupação, por exemplo, do departamento americano, nesse aspecto, na lavagem de dinheiro. Isso, ao enquadrar como terrorismo, você consegue endurecer a legislação para estrangular financeiramente facções criminosas. Follow the money. É a única forma de você estrangular a atuação do crime organizado. Não adianta só combater, e aí é claro que é um bom combate o que a polícia faz, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas não adianta. Você precisa perseguir o dinheiro, e aí, claro, a atuação do governo americano é crucial. Burgo, e também vale ressaltar na vinda desses dois agentes do governo americano, do Peter e também do Gamble, a importância de Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos intermediando e conversando e ali tentando mostrar o que de fato também acontece por aqui, até com relação às organizações criminosas e terroristas. Burgo. Essa tentativa dessa parte da imprensa comprada com dinheiro público, né, de descredibilizar o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, ficou até cômica, é uma situação para dar risada, né? Porque achar que o Gamble veio para cá junto com o Pita, junto com essas autoridades, nesse momento, com o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, de alertar as autoridades, de alertar o mundo da ditadura no Brasil, e achar que eles vieram aqui só para aplicar sanções e conversar sobre segurança, desculpa, mas é ser cômico. Nós sabemos muito bem o que está em jogo, o que está acontecendo, e não à toa, né, que o Ricardo Pita se encontrou com o presidente Bolsonaro ontem. Nós temos noção de tudo que está acontecendo e dos interesses, né? Os interesses dos Estados Unidos no Brasil são muito maiores. Não é só porque o povo está sofrendo, não. Eles têm os interesses deles e os interesses dos americanos está ligado diretamente com os interesses do Brasil, que está sendo dominado pela China, tá? Então, nesse sentido, o trabalho que o Eduardo tem feito no exterior é fundamental, sensacional, e o próprio professor Olavo de Carvalho dizia, né, que você não combate uma ditadura de dentro. É o que ele está fazendo e ajudando o Brasil nesse sentido. Não podemos mais tolerar a atuação política do STF. Não terá efeito jurídico. Vocês vão ficar cantando, criando likes. É um golpe dentro do golpe. Olá e seja bem-vindo. Dia histórico. A Câmara dos Deputados não deu atenção a um ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal e exerceu seu direito constitucional ao suspender a ação penal em curso na Corte contra o deputado Alexandre Ramage. A esquerda liderada pelo PT fez de tudo para evitar a derrota da Suprema Corte e do petismo, ignorando até mesmo o que está claramente estabelecido na Constituição, deturpando o que de fato lá diz. Chegaram, inclusive, a falar em golpe dentro do golpe, um golpe da Câmara, e como se não bastasse, houve uma nova ameaça, desta vez vinda da deputada do Partido Comunista do Brasil, Jandira Fegali, que declarou que a votação não tem validade e que o STF não reconhecerá a decisão da Câmara. Veja o embate dos deputados de direita versus deputados de esquerda. Participe das ações do STF. Os que acreditam que o golpe, a tentativa, a ação violenta contra o Estado democrático de direito, quem pensa que ele está isento de tudo isso, então o libere.
Mas pior que tudo isso, senhores e senhoras, é destroçar a Constituição. A democracia não permite atalhos. A democracia e a Constituição é limitada quanto à interpretação. Ninguém pensaria, de sã consciência, a não ser movido por interesses políticos ruins, que não são bons para a democracia, e incluir Jair Bolsonaro e a quadrilha dentro deste parecer. Portanto, em nome da Constituição, se querem liberar a ramagem, eu acho que não deveriam, é uma coisa. Mas se querem impedir o Brasil de fazer justiça contra os golpistas, contra os que destruíram o Brasil, não devem. Senhor presidente, eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100 em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Da Federação PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona. Nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação à ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro, não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar, e ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. Sem anistia para golpista, sem anistia para Ficou nítido que o objetivo político é tomar uma decisão na Câmara dos Deputados para elevar a tensão e o choque com o Supremo Tribunal Federal. A maioria vota contra a covardia dos partidos de direita que se vergam à vontade da extrema-direita no sentido do golpe bolsonarista continuado. É uma vergonha que não tenham a coragem de defender o processo democrático neste instante. Vota não aos torturadores do passado, vota não ao brilhante Ustra e àqueles que o defenderam, inclusive dessa tribuna, e que querem ser anistiados pelos crimes que tentaram agora cometer e cometeram na tentativa de golpe. Vota não, e vota não a este método violento de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Deputado Pedro Campos. Presidente, pela Constituição, pela defesa das prerrogativas parlamentares, pela defesa da democracia, o PSB vota não. Como vota o Partido dos Trabalhadores, deputado Rubem Júnior. Senhor presidente, é uma prerrogativa do parlamentar, quando denunciado, ter seu processo sustado ou não. Mas esta é uma prerrogativa única e exclusivamente do parlamentar.
O que este parecer faz é estender para todos os outros réus do processo a sustação. Isso não tem amparo na Constituição. A prerrogativa do parlamentar é para fortalecer quem tem voto, quem está exercendo o mandato. Avante orienta sim pelo respeito aos parlamentares, pelo respeito à independência dessa casa. O Avante orienta sim, presidente. Como vota o Solidariedade? Como vota o PRD? Senhor presidente, quero em primeiro lugar parabenizar Vossa Excelência, demonstrando sua grandeza e demonstrando por que conseguiu o reconhecimento de todos os parlamentares dessa casa. E nesse momento, Vossa Excelência faz um ato histórico de proteção e defesa do poder mais importante da nação, que é o poder do povo, a casa do povo, e é o lugar em que o povo tem que ter voz e liberdade. Fico muito honrado de ver os colegas da esquerda fazendo discursos efusivos, com muita liberdade de comunicação. Eles têm esse direito. Quanto mais liberdade eles tiverem para se manifestar, melhor para o parlamento. E é por essa liberdade, é para que a gente possa ter o poder do povo, da Câmara Federal, forte e pujante, que o nosso voto é sim para fazer justiça nessa casa. PRD orienta sim, senhor presidente. Obrigado, presidente. O PDT orienta não. Golpistas têm que ir para a cadeia. E é um absurdo o que está acontecendo aqui. É um golpe dentro do golpe. Então, votamos não porque temos o D de democrático. É o golpe cadeia para o Ramagem. A minoria, deputada Carolina de Toni. Presidente, hoje nós daremos um recado muito claro do que é ser guardião da Constituição da República. Porque Ramagem foi colocado nessa ação para atrair pessoas que não tinham foro privilegiado. Mas essa estratégia não deu certo, porque responderemos à altura com a Constituição da República Federativa do Brasil. Porque já não podemos mais tolerar que o parlamento brasileiro seja subjugado por outro poder da República. Não podemos mais tolerar a atuação política do STF. Devemos defender, sim, a imunidade, as prerrogativas e o artigo 53 da Constituição Federal. Por isso, vamos votar sim. Minoria vota sim ao parecer do Alfredo Gaspar pela retomada dos poderes e da independência dos poderes e a soberania do Congresso Nacional. Nós estamos falando de uma ação penal que condena figuras políticas, inclusive um parlamentar dessa casa, por tentativa de golpe de Estado. Isso abre precedentes em relação ao método aqui. Isso abre e inaugura um período difícil de conflito entre poderes. Isso é uma forma de legitimar a tentativa de golpe de Estado. Como vota o Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten? Senhor presidente, Novo orienta sim à Constituição da República Federativa do Brasil. Sim ao parlamento, contra todas as chantagens, perseguições políticas, o desequilíbrio institucional que há hoje nesse país. É uma afirmação da Constituição e do parlamento, e esta noite é histórica para o Brasil. É a reação que a Câmara dos Deputados precisa demonstrar para a população brasileira diante de um poder que pode ser supremo no nome, mas não está acima do legislativo, não está acima do executivo. Precisamos reequilibrar os poderes do Brasil. Chega de perseguição política, chega de chantagem com os parlamentares. E o próximo passo, senhor presidente, é a instalação da CPI, do abuso de autoridade, do STF, do TSE, para depois o Supremo Tribunal Federal enfrentar no Senado também os processos de impeachment de ministros como Alexandre de Moraes.
A Federação Pessoal Rede. A Federação Deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do Ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota? Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. 1984, escrito por George Orwell, sem dúvida nenhuma, impactou a minha vida. 1984 narrava o poder de um Estado totalitário de controlar as mentes das pessoas para fazer até mesmo com que os significados das palavras pudessem significar, ou melhor, pudessem traduzir o seu exato oposto. Deputado Alfredo Gaspar, Vossa Excelência fez aqui uma defesa brilhante, lapidar da Constituição. Tive o cuidado de ler o seu parecer, em que cita Rui Barbosa e trata da defesa das imunidades, lembrando que a imunidade de um parlamentar não é um privilégio para ele, não, é o exato oposto, é um privilégio para o povo que aquele parlamentar defende. Quando aqui nesta casa nós ouvimos discursos de parlamentares tentando desdizer o que diz a própria Constituição e praticar o seu oposto, nós entendemos melhor, deputado delegado Ramagem, aquela mensagem que George Orwell deixou ao mundo no seu livro 1984 e na sua obra. George Orwell, aliás, era um socialista. Mas foi um socialista, doutor Luiz Ovando, que quando percebeu o que gerava na mentalidade dos poderosos que defendiam aquela ideologia, o que gerava era justamente a tentativa do controle das mentes e da deturpação até mesmo do significado das palavras. Ele teve a honestidade intelectual de se rebelar e de defender o que é certo e o que é justo. É isso que nesta noite este parlamento faz por maioria absoluta dos seus votos. O parlamento diz aos demais poderes e até aqueles que defendem os abusos cometidos pelos demais poderes que alto lá há algo acima da vontade individual e até da deturpação que alguns querem fazer da linguagem, que é a Constituição e é a defesa da justiça. E é por isso que nessa noite a Câmara dos Deputados, de forma altiva e consciente, diz ao povo brasileiro que representa
que Supremo é de fato o povo brasileiro. O poder legislativo que o representa diz nesta noite: chega de chantagem, chega de ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal para parlamentares pressionando para que mudem o seu voto, tentando corroer as suas consciências e desrespeitando a vontade dos seus eleitores. Nesta noite, o parlamento brasileiro, por meio da Câmara dos Deputados, diz não. Guerra é guerra e paz é paz. Escravidão é escravidão e liberdade é liberdade. E ignorância não é força. A força que realmente nós temos por meio do voto confiado pelos nossos eleitores aos nossos mandatos é a força que estamos exercendo para defender este livro e dizer: chega de abuso! A partir daqui, o poder legislativo demonstra ser supremo. Para falar pela liderança do Partido Liberal, o deputado Sóstenes Cavalcante. É o último líder inscrito e após o deputado Sóstenes encerrar. Esta casa não se faz com alguns, se faz com o coletivo e com a maioria. E vocês hoje demonstram grandeza em lutar por um princípio constitucional que nos foi violado através da figura do deputado Ramagem. Deputado Ramagem, Vossa Excelência, que estava até agora bem pouco com a sua esposa ao lado, a Rebeca, que deve ter sofrido nos últimos dias, com Vossa Excelência, com seus filhos. Eu olho nos olhos de Vossa Excelência e digo que em nenhum momento esta bancada e esta Câmara te deixou sozinho. Hoje, daqui a pouco, esse painel será aberto e será exposto ao Brasil. Os parlamentares que não negociamos de forma nenhuma o que nós juramos um dia honrar, que é a nossa Constituição Federal. Mas hoje, tenho convicção que daqui a pouco será dia de celebrar a vitória de um colega e a vitória de todos da Câmara dos Deputados. Parabéns a todos nós que daremos uma resposta altiva, necessária, constitucional e legal nesta noite. Muito obrigado. Está encerrada a votação. Sim, 315, não 143, abstenção 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025, sobre a mesa, a resolução que consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. Esta presidência, eu peço a atenção de todos. Presidente, essa é a noite de fato histórica, que envergonha o parlamento brasileiro. Pelos gritos e pelos argumentos a gente pode perceber, não terá efeito jurídico. Vocês vão ficar cantando, criando likes, mas juridicamente a ação penal não estará assustada, porque o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade. Esse foi um dia histórico para a Câmara dos Deputados, que defendeu suas prerrogativas parlamentares. Agora, a questão que fica é se o STF recuará. Será que isso vai acontecer? Ou a Suprema Corte vai dar de ombros para a decisão da Câmara e dará continuidade ao processo?
maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei
enfrentei. Quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração só com Jesus. Tenho motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.